querido espectador ao Mais Esporte desta semana. Neste domingo vamos falar com o pessoal que respira e vive quadra. Falaremos sobre basquete. Viemos até o CEMUG, o Centro Esportivo de Caraguatatuba, conversar com a equipe de base do técnico Neto e do técnico Scarpel. Então, se eu fosse você, me acomodava no sofá, dava o play e depois na nossa vinheta, conferia a nossa entrevista. A categoria de base do basquete Caraguá é conduzida pelo Neto, em companhia do Scarpel, ambos com uma caminhada prévia dentro do esporte. Sou Osvaldo, mais conhecido como Neto Chininha, né? Eu sou treinador da equipe há 5 anos, né? Nessa trajetória aqui com os garotos, um trabalho conjunto com a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, com esse projeto grandioso que vem colhendo bons frutos para a cidade de Caraguatatuba. Eu sou o Sérgio Scarpel, professor Scarpel, trabalho com basquete aqui em Caraguá desde 2013, definitivo. Tive outras passagens, né, anos anteriores, fui jogador de basquete aqui por Caraguá em 1985 e desde então eu criei uma paixão por Caraguá e estou aqui até hoje. Eu comecei a jogar basquete através do meu tio China, né? Ele me apresentou o esporte. A minha família já tem uma trajetória de dentro do esporte, meu avô bem atrás, o China foi secretário. Eu nasci aqui dentro do centro esportivo, então eu ficava aqui dentro do centro esportivo e eu comecei a jogar o basquete aqui por causa de ver o meu tio China. Eu comecei jogando basquete na escola com o professor Dado, né? No Colônia dos Pescadores. E aí joguei um ano lá e depois desse ano que eu joguei com o professor Dado, eu fui jogar o basquete para fora da cidade profissionalmente. Eu comecei com basquete um pouco tarde, comecei com 15 anos. Aí eu estou há 47 anos dentro de quadra desde então, né? Eu passei por todas as modalidades, escolinhas, e me adaptei no basquete. Acho que foi paixão e estou desde então. Desde os 15 anos eu trabalho, eu jogo, depois fui para a faculdade, fui atleta profissional e sempre dentro de quadra. Virou profissão, eu joguei em São José, joguei em Palmeiras, joguei no Santos, joguei em Santa Catarina e voltei para Caraguá para ser treinador de Caraguá e jogar pela minha cidade também. Tenho título paulista, né? Título Seleção Paulista de basquete, jogos abertos, mas os títulos que mais me marcam são os 2 jogos regionais que eu consegui conquistar pela minha cidade. É um título que a nossa cidade não tinha ainda e nós conseguimos conquistar 2 campeonatos, um em Ilhabela, né? E outro em Pindamonhangaba, ganhando do time de Pindamonhangaba dentro de Pinda, que era um time profissional que joga o Campeonato Brasileiro. A princípio, né, todo sonho de menino é jogar futebol, né? Mas eu não sou tão bom assim no futebol, então eu fui para o basquete, foi onde eu mais me adaptei. Né? Aí os colegas da escola, campeonatos escolares, aí você vai tomando uma proporção. Eu tive o estirão, então eu era alto perto dos meus colegas, né? E eu comecei a levar vantagem sobre o basquete. Aí apareceu convites para treinar num clube, treinar no outro, aí fui adiante. Eu sou natural de São José, comecei em São José, aí eu passei pelo antigo Trianon de Jacareí, joguei em Jacareí, joguei em Avaré, joguei em Pinda, né? E depois eu vim para Caraguá. Quando eu vim de Pinda para Caraguá, eu já não estava profissional. Caraguá era mais a parte amador. Eu vim dar treino aqui de basquete, dei treino de basquete feminino na época e jogava também, né? Aí desde então eu sempre estou jogando pro Caraguá, né? Depois que eu me formei e tudo, aí eu fui fazer minha carreira como técnico. Aí de novo, Pinda, Jacareí, São José e eu voltei para Caraguá. Chegou uma hora, o último ano que eu joguei profissional, jogava por Pinda, era uma equipe muito boa. E o outro jogador que jogava na minha posição, ele era muito bom. Então eu ficava muito tempo no banco. E eu peguei e falei assim, eu vou ficar no banco. Então eu vou estudar para ser um técnico. Então
foi a hora que eu comecei a me desprender de jogador e começar a ver mais a parte tática, a parte técnica da formação, com toda a experiência que eu tive de jogador, de estar passando para os meus futuros atletas. Para falar de título é complicado, eu tenho uma outra linha de pensamento. Os meus títulos maiores são os meus atletas virarem pai de família, um profissional decente, com toda a fala que a gente tem durante o treino, e eles pegarem e seguir isso como exemplo de vida. Virar um cidadão. Eu tive um atleta que treinou comigo em Jacareí, ele chegou aí na NBA, jogou no Chicago Bulls, depois ele foi para a Espanha, para a China e hoje ele está no time de Franca. Foi o que mais teve um destaque, assim, a nível de basquete mesmo. Mas eu valorizo muito aqueles que viraram um profissional, né, dentro da sua área particular e um cidadão. É isso que eu trabalho com essas crianças de hoje em dia, para que eles virem um cidadão do bem. Da atleta, né, a gente jogava o campeonato adulto aqui junto com o professor Scarpel, e aí ele começou a conversa, né, então vamos estudar porque você vai ser o futuro do basquete. Aí ele brinca, né, já tô quase parando. E aí eu fui fazer a faculdade, já tinha no meio aqui do basquete, comecei a fazer o estágio e hoje estou aqui, graças a Deus, fazendo o que eu mais amo de fazer. É gratificante você poder passar o que você aprendeu na vida, né, para esses meninos, não só no basquete, mas a educação, né, a gente cobra boletim escolar, a gente tem reunião com os pais cada mês para ver como está o comportamento em casa, se não estiver indo legal, não vai para os jogos, então, e são os meninos bons, né, a gente é felizardo em falar que são os meninos que não nos dão trabalho, e o projeto, cada dia que passa, vai crescendo mais, e para eles é importante também estar representando a cidade e poder falar que joga no basquete Caraguá, para eles é muito importante. Estar em quadra nos treinos ou nos jogos oficiais é reflexo de um trabalho constante e diário na vida de futuros adultos e profissionais. Meu nome é Bernardo Vaz, eu tenho 15 anos e jogo no basquete Caraguá faz 3 anos. Eu me interessava já nas aulas de educação física na minha escola e aí começou a ter aula particular lá na escola com o professor e aí eu me interessei mais, comecei a fazer. Ter toda uma rotina, né? Eu comecei a ter que me esforçar bem mais porque tinha competição com os meninos e não tinha descanso. Treinar todo dia, estudo de manhã na escola, já treino de tarde, muitas vezes 2 treinos por dia. E aí nos finais de semana tem jogo e normalmente um dia de descanso só. Meus pais sempre me apoiaram, sempre estão junto comigo, nunca faltaram um jogo, sempre fazem de tudo por mim, só tenho que agradecer eles. É mais do que um esporte, né? A gente procura sempre estar trazendo palestras para eles, para a gente explicar que o basquete, ele não... Às vezes eles querem virar profissionais, mas às vezes o basquete não é só virar profissional. Através do basquete tem vários atletas aqui de Caraguatatuba que conseguiram bolsas escolar na faculdade para poder fazer uma faculdade, né? Então hoje a gente tem advogado renomado, tem fisioterapeuta renomado, tem médico que também ganhou bolsa para fazer. Então isso é importante para eles. A gente sempre frisa isso. Além de ele ser um bom atleta, ele tem que ser alguém na vida, um cidadão que vai colher futuros, não só com o basquete, mas numa profissão futuramente. Tem várias medalhas com relação a isso. Tem alunos meus que hoje já trabalham comigo, né? Tem filhos de ex-alunos, ex-atletas que são meus atletas hoje, já foram meus atletas. Então essa é a minha maior conquista, é essa. Ensinar tudo o que sabe nem sempre é uma tarefa tão fácil assim. Sempre é difícil, né? Porque assim, a gente tinha a parte prática, não tinha a parte teórica. A teórica veio com a faculdade. E depois você tem que aprofundar nos estudos para você identificar o atleta. Um exemplo básico, com o atleta eu tenho que falar, olha,
você está indo bem, vamos melhorar aqui, né? O outro, se eu não berrar, ele não funciona. Então tudo isso você vai aprendendo. Hoje eu vou fazer 62 anos e eu ainda aprendo com os meninos de 12, 13 anos, né? Algumas coisas a gente ainda vai aprendendo. Com a entrada da internet, vem muita coisa pra gente, eu filtro bastante, passo pro Neto, que hoje é meu companheiro, e eu estou passando o bastão para ele, né? E a gente vai adaptando com as crianças. Nós temos uma escolinha aqui, né? Segunda, quarta e sexta, criançadinha até 12 anos, e que a gente faz eles no laboratório. Então, quando chega uma técnica nova, alguma coisa, a gente filtra e começa a aplicar com eles, para ver se realmente vai virar ou não, e assim a gente vai sempre estudando, não tem como parar de estudar. A gente procura dizer que o esporte abre as portas, né? Então eu falo para eles o que depender da gente, a gente vai estar aqui para incentivá-los, com o nosso conhecimento, com o meu e do Scarpel lá em cima, conhecendo vários técnicos de faculdade, da gente, quando eles terminar a escola, poder encaminhar os meninos para fazer uma boa faculdade e ter uma profissão, né? Porque hoje em dia é difícil já, com uma faculdade já está difícil, imagina ser uma faculdade, é isso que eu falo para eles. A gente tem um convívio muito grande com os pais, mas às vezes eles não gostam de se abrir com os pais, né? E a gente acaba sendo essa porta de filho e pai. Então eu procuro fazer esse trabalho. Às vezes a gente nota uma semana que um atleta tá ruim, aí eu converso com o pai, converso com a mãe, e aí a gente tenta entender o que está acontecendo para poder ajudar eles. O esporte é muito bom, né? Trouxe muita amizade, conheci pessoas muito legais, me levou para vários lugares bem legais que eu nunca tinha pensado. Foi muito bom para minha formação como pessoa. Tem uma turma de iniciação de 8 a 12 anos, que eles não disputam o campeonato, porque é iniciação. Eu com uns 15 meninos, está começando. Depois eu tenho a iniciação 2, que é de 13 a 16 anos. Esse aí estou com quase 30 alunos, né? E depois a gente começa com as equipes. Tem a equipe sub-13, que estou com 15 meninos, a equipe sub-15 com 17 meninos, né? Aí vem as equipes do Neto a 16, com 12 a 13 meninos, e o 17 também nessa faixa. Esses são de rendimento. Eu combino com os meninos assim, vocês têm alguns dias de folga, então esses dias é o dia de vocês estudarem. Tá? Eu não quero perder atleta por causa de escola. Porque se o pai vier aqui e falar para mim, olha, ele está indo mal na escola, assim, ele está fora do jogo. Pode ser a final do campeonato, está fora do jogo. Tá? Porque a gente não concebe uma criança só no esporte se não tiver estudo. Uma linha de pensamento que a gente passa para eles é assim: se eu não virar um jogador profissional, através do basquete eu posso conquistar uma faculdade, porque tem bolsa 50%, 100%, e ele vai estudar. Então ele ganha uma profissão através do basquete, mas tem que estudar. Sem estudo não tem condições. Eu brinco muito com eles. É chato você dar entrevista e falar assim, a gente vamos lá. Dói no ouvido, dói. Então, eu tenho uma fala que é básica com ele. O jogador de basquete é bonito e inteligente. Então, pode não ser tão bonito, mas inteligente tem que ser. Então, é através do estudo que vai somando, né? E a gente sabe que o estudo só aumenta o coeficiente intelectual deles e eles vão ficando mais inteligentes para jogar basquete, né? Saber conta, quanto está a diferença? Eu tenho tantos minutos, tantos segundos para arremessar, quanto que falta? Então entra a matemática, entra uma série de outras disciplinas que eles têm que estar sabendo. Quadra, vão te dizer que seria a parte final, né? Se eles não conseguem, porque tem jogadas ensaiadas, se eles não conseguem ler a jogada ensaiada, eles não vão saber desenvolver. Calcular tempo, ângulo, a gente fala muito sobre ângulo de arremesso, qual é o movimento do braço, que ângulo que ele faz, trabalha a potência, trabalha a alavanca. Então tudo isso a gente passa para eles
que vai fortalecer o da escola, que ele já vem com essa base. O basquete virou minha família, todos os meninos aqui, o Neto, o Scarpel, minha família praticamente. Tudo, minha vida é em torno deles, virei os meus melhores amigos, o basquete mudou minha vida. A gente tem casos aqui que o menino, quando chegou aqui para treinar com a gente, não conversava, não dividia nada. Por exemplo, ele chegava para treinar, tinha a garrafa de água. Aqui eles costumam dividir a garrafa de água, né? Aí ele não dividia, e aí você vê hoje, ele não falava com os meninos, é bem fechado. E hoje eles têm esse grupo de união, onde tá um, tá todos, então eles sempre estão bem unidos, né? Tem o 17 que fica mais com o 17, o grupinho deles, e o 16 que fica com o 16. Mas eles são bem unidos e o basquete para eles falam para mim, o basquete para eles foi um up para a vida, né? E vai ser um up para a vida para eles poderem ser alguém no futuro. O respeito, isso é primordial, né? A gente sabe que às vezes alguma criança, por exemplo, eu estou com o Sub-13, nós somos campeões invictos domingo, com destaques de meninos, e às vezes o sangue sobe um pouquinho e ele quer extrapolar, eu já corto no ar. Ofensa, humilhação da outra equipe, isso a gente não admite mesmo, né? Então, o que é mais difícil às vezes ensinar é o saber ganhar. Quando eu perco, a gente sabe que alguma coisa foi feita de errado. Quando eu ganho, acho que está tudo certo. E não. E às vezes eu falo para eles, quando a gente ganha, a gente tem que levantar a cabeça, respeitar a equipe adversária, porque ela também lutou como nós, só que nós somos mais eficientes. Então tem que ter esse respeito sempre, tá? Isso não pode ter. Então essa é a disciplina. Horário de chegada, horário de treino, os pais cobrando com relação aos estudos tem que ter. Nós temos academia agora, que a prefeitura está fornecendo para os atletas, academia, sem brincar na academia, tá? Tem um momento de brincar? Sim, tem um momento, mas seriedade a todo momento. Eu queria ir para um time de federação para começar a encaminhar mais para o profissional. O basquete é muito importante para mim, não é só um jogo, com certeza, forma molda caráter, como o Scarpel sempre fala, e te ensina muita coisa da vida. Como eu sou um pouquinho mais antigo, e tem um ditado que fala que é de pequeno que se entorta o pepino, entendeu? Então a gente está entortando o pepino de agora, né? Moldando para quando chegar lá na frente, quem for pegar já colhe todos os frutos e só vai administrar outras coisas. A gente cobra de, por exemplo, ajudar o pai em casa, né? Ele fala do comportamento do filho, dobrar uma cama, arrumar uma cama, ajudar a lavar uma louça, né? Eles falam também de, em casa, às vezes ficava domingo, ficava só dentro do quarto, e aí agora eles conversam mais, se comunicam mais. Teve até um amigo nosso que falou, meu filho não jantava na mesa, sempre pegava o prato e ia pro quarto. Hoje não, ele janta, conta como foi o dia dele, e isso é muito importante para eles, né? Um trabalho diário com tamanho esforço só pode resultar em bons frutos. Foram campeão paulista da Série B, né? O ano passado, vice-campeão no Sub-17. Esse ano eles foram vice-campeão no Sub-17 no Paulista e vice-campeão no Sub-16 na Série Ouro. Nós perdemos a final pro Mogi.
que é um time bem forte, tem bastante estrutura. Inclusive na primeira fase nós ganhamos de vários times que com uma estrutura maior que a nossa, com verba, com tudo. E esse feito foi muito gratificante pra gente. A gente perdeu lá dentro de Mogi com apenas 8 pontos. Então pra gente isso foi um feito muito importante. E ainda a gente tem agora o Campeonato Metropolitano, que a gente está nas finais, né? E a Copa da Federação, que dia 5 de outubro o Sub-16 joga a final contra São Sebastião, que é um clássico. E esse final de semana que passou, o Sub-13 do professor Scarpel foi campeão da Copa da Federação em cima de Taubaté. E o Sub-15 foi terceiro lugar também da Copa da Federação. A gente, graças a Deus, há 2 anos a gente vem figurando entre os primeiros, fazendo finais e... como que eu posso falar? Mantendo a tradição do adulto, que sempre foi chegando às finais, e eles também estão dando continuidade no trabalho do basquete. No primeiro semestre nós fomos campeões metropolitano, né? Ex é campeão metropolitano no basquete adulto. Nós já começamos a fazer a transição. Teve alguns meninos do Sub-16 e do Sub-17 que fizeram o banco do adulto, né? Foram campeão junto com o adulto, para a gente já começar a fazer essa transição deles para o adulto, para eles já começarem a pegar como que é um jogo mais pegado, um jogo mais difícil, viajar com o adulto, né, numa van, entender o que acontece, porque o nosso time adulto, a maioria, tudo já jogou fora, né, tem uns 4 ou 5 aqui da cidade que já jogou fora, então para eles é muito importante, e os meninos do adulto sempre procuram passar a experiência para eles, então para eles isso é muito importante, essa troca de experiência. Quem ensina o que ama, vive daquilo. E para ambos os técnicos, o basquete tem apenas uma única definição. Eu não vou falar um discurso, eu vou falar uma coisa, é vida. É vida. Para mim é vida. Minha vida. Eu comecei aqui com 13 anos jogando basquete Caraguá, né, tendo vindo de família esporte, meu tio, tudo, comecei aqui pequenininho e hoje eu respiro basquete Caraguá. Tudo que eu faço, tudo que eu já fiz, tudo que eu pretendo fazer eu faço com muito amor, porque isso aqui é minha vida, hoje eu não consigo mais ficar sem o basquete Caraguá, eu digo isso. Muitos deles falam assim, como que você aguenta isso? Eu falei assim, eu não aguento, isso aí é o meu combustível. Se eu não tiver isso, eu não vivo. Eu já tentei parar várias vezes, não consigo. Então o basquete para mim é minha vida. Já tive muitos problemas com basquete, né? Problemas assim, em casa, a mulher não gosta. Falei para eles hoje, vocês querem comprometimento do basquete e jogador vai perder muita coisa, vai perder aniversário do irmão, eu perdi dia dos pais, aniversário da minha esposa, aniversário de filho, porque tinha jogo. Mas eu estava feliz naquele momento e eu sou feliz aqui. Então para mim é tudo, é vida, é respiração, é ar. Hoje eu estou com um grupo da iniciação e eu tenho 4 autistas e alguns TDAHs, né? E é um grupo maravilhoso. Então esses pais que vêm falar para mim, ele não quer perder o seu treino, ele te adora, você é referência. Então isso para mim é o basquete, né? Eu não sou habilitado para trabalhar com o autista, eu não fiz curso especializado, mas através da vivência, do carinho que a gente tem pelas crianças, fica fácil trabalhar. Então é até complicado falar o que é basquete e a gente passa um momento horrível, porque vai ter que parar, mas eu não quero parar, não quero. Eu estou para aposentar num outro serviço, ficar exclusivamente em Caraguá, mas eu não consigo, então a gente vai botando o pezinho ali, montando uma equipe aqui, a gente já está montando uma pré-equipe sub-11 para o ano que vem, entendeu? Para eu deixar meu pezinho ali. Realmente é muito difícil de falar assim, parei. Tá? Eu acho que eu só vou parar a hora que eu cruzar os dedos e o Papai do Céu me chamar. E se tiver uma quadrinha de basquete lá em cima, a gente tenta fazer alguma coisa também.
fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso tema desse domingo, pois foi feito especialmente para você. E esse barulhinho de quadra, para quem gosta de basquete, é inconfundível. Então, nos vemos no próximo domingo com mais esporte de qualidade na sua tela. Até lá!